Sabias que, no início do século XIX, a esperança de vida média de um trampeiro das Montanhas Rochosas era de apenas 7 anos? Estes homens enfrentavam perigos diários por parte de nativos americanos hostis, fauna perigosa, terrenos traiçoeiros e duras condições climáticas. No entanto, apesar destas adversidades, alguns homens das montanhas não só sobreviveram, como prosperaram neste ambiente implacável, deixando para trás relatos de incrível resistência e sobrevivência. Neste vídeo, exploraremos as histórias de 15 figuras lendárias que desafiaram a morte e gravaram os seus nomes nos anais da história da fronteira americana. A fogueira está pronta, por isso fica comigo esta noite. A história está prestes a começar. O meu nome é Sam e isto é a América Selvagem. Hugh Glass, o amanhecer dos homens da montanha. À medida que nos aventurávamos mais profundamente na indômita natureza do oeste americano, em 1823, a paisagem diante de nós guardava segredos ainda desconhecidos para os colonos europeus. O ar era denso com o aroma do pinho e da sálvia selvagem, e o longínquo uivo de um lobo solitário ressoava através dos vales. Foi neste terreno agreste e implacável que Hugh Glass, um experiente trampeiro com mãos calejadas e um olho aguçado, se viu empregado pela Companhia de Comércio de Peles do general William Ashley. Glass tinha se sentido atraído pela vida de trampeiro depois de anos a procurar um propósito. Filho de imigrantes irlandeses e escoceses, tinha se inquietado nas terras estabelecidas da Pensilvânia. A promessa de aventura e fortuna no oeste chamou-o, e ele respondeu com uma determinação que lhe serviria bem nas provações que viriam. Os seus anos de experiência tinham-lhe ensinado os caminhos da terra, desde a identificação de plantas comestíveis até a leitura dos súbitos sinais do movimento animal. Numa manhã fresca de outono, Glass explorava a frente do seu grupo ao longo do rio Missouri. De repente, encontrou uma enorme ursa grizzly a proteger as suas crias. O ar tornou-se denso, com a tensão quando o homem e a besta se olharam nos olhos. Num instante, a grizzly atacou. Glass mal levantou o seu rifle antes que a besta estivesse sobre ele. As suas enormes garras a rasgaram a sua carne com uma força inimaginável. O som de ossos a partirem-se e carne a rasgar-se encheu o ar, enquanto Glass lutava pela sua vida. Quando seus companheiros o alcançaram, encontraram uma cena de absoluta carnificina. Glass jazia imóvel no chão encharcado de sangue, com o corpo destroçado e partido. Acreditando que estava à beira da morte, realizaram ritos funerários rudimentares e abandonaram-no, seguros de que a dura natureza em breve reclamaria a sua vida. Mas Hugh Glass não era um homem que desistisse facilmente. Quando a consciência regressou ao seu corpo maltratado, encontrou-se sozinho, apenas agarrado à vida. Com sombria determinação, Glass propôs-se a tarefa aparentemente impossível de sobreviver. Começou a arrastar-se através do implacável terreno, o seu progresso dolorosamente lento, mas constante. As técnicas de sobrevivência de Glass nasceram da necessidade e do desespero. Usou larvas para limpar as suas feridas, prevenindo infecções. Para o seu sustento, procurou bagas e raízes silvestres, utilizando o seu conhecimento de plantas comestíveis para evitar variedades venenosas. Fabricou armadilhas rudimentares, com raminhos e fibras vegetais, apanhando ocasionalmente pequenos roedores ou aves. Para saciar a sua sede, chupava a umidade do musgo e das folhas, quando as fontes de água eram escassas. Cada dia trazia novos desafios. Glass lutou não só contra as suas lesões físicas, mas também contra a constante ameaça dos predadores atraídos pelo cheiro do seu sangue. Fabricou armas rudimentares, com paus e pedras, permanecendo sempre vigilante contra os perigos que espreitavam nas sombras. A tensão mental do isolamento foi imensa, mas Glass encontrou força nas memórias da sua família e um ardente desejo de sobreviver. À medida que as semanas se tornaram meses,
o corpo de Glass lentamente começou a sarar. Embora ainda estivesse atormentado pela dor, encontrou-se capaz de estar de pé por curtos períodos, depois de caminhar. O seu progresso aumentou, mas os desafios continuaram a ser formidáveis. Aproximava-se o inverno, trazendo a ameaça de temperaturas geladas e escassez de alimentos. Contra todas as probabilidades, Hugh Glass perseverou. Após uma árdua jornada de mais de 320 quilômetros, 200 milhas, finalmente tropeçou na segurança de Fort Kiowa. A sua aparência era a de um homem ressuscitado da tumba, demacrado, coberto de cicatrizes e com um olhar selvagem nos seus olhos que falava de dificuldades inimagináveis. Embora as situações de sobrevivência modernas raramente coincidam com as condições extremas que Glass enfrentou, a sua história ressoa entre os aventureiros e entusiastas da natureza contemporâneos. Os excursionistas e mochileiros de hoje em dia ainda confiam em muitas das habilidades básicas de sobrevivência que Glass empregou, como a procura de plantas comestíveis e a construção de abrigos improvisados. No entanto, beneficiam de equipamentos avançados, balizas de emergência e uma compreensão mais completa dos primeiros socorros na natureza. O relato da sobrevivência de Hugh Glass espalhou-se por toda a fronteira, tornando-se material de lenda. A sua jornada serve como um testemunho do espírito humano indomável e das extraordinárias distâncias a que se pode chegar quando se enfrenta a obstáculos aparentemente insuperáveis. Jedediah Smith, o grande explorador. Enquanto o relato da sobrevivência de Hugh Glass se espalhava pela fronteira, Jedediah Strong Smith, um jovem de 23 anos, estava silenciosamente a construir a sua própria lenda na natureza. Smith tinha se juntado à expedição de captura de peles de William Ashley em 1822, apenas um ano antes do fatídico encontro de Glass com o urso pardo. Enquanto Glass lutava pela sua vida, Smith já estava a demonstrar a sua têmpera nas implacáveis terras do oeste americano. A destreza de Smith tornou-se evidente quando liderou a primeira travessia registrada do Passo do Sul nas Montanhas Rochosas. Este corredor natural através da imponente cordilheira tinha sido procurado durante muito tempo por exploradores e caçadores de peles. A descoberta de Smith mais tarde revelar-se-ia fundamental para abrir a rota do Oregon, demonstrando a sua habilidade como caçador e explorador. Em 1824, Smith embarcou numa viagem que poria à prova até as suas consideráveis habilidades. Propôs-se liderar uma expedição à Califórnia, então sob controle espanhol e em grande parte desconhecida para os americanos. O caminho que escolheu levou-o a ele e aos seus homens, através da vasta extensão do deserto de Mojave. A travessia do Mojave foi uma prova de sol e sede. A água tornou-se mais preciosa do que o ouro, e a falta dela levou alguns homens aos extremos. Houve sussurros entre os sobreviventes de que alguns do grupo tinham recorrido a beber o seu próprio sangue para evitar a sede enlouquecedora. Seja verdade ou exagero, fala da terrível situação em que se encontravam. Apesar das dificuldades, Smith seguiu em frente. Quando finalmente chegaram à Califórnia, as autoridades espanholas ordenaram-lhes que se retirassem imediatamente. Em vez de se retirarem, Smith conduziu o seu grupo para norte, para terras que nenhum americano tinha atravessado por terra desde a Califórnia. Tornaram-se os primeiros americanos a chegar ao Oregon por esta rota, abrindo novas possibilidades para o comércio e o povoamento. A viagem para norte não foi menos perigosa. Atravessamos densas florestas, vadeamos rios caudalosos e escalamos montanhas que pareciam tocar o céu. A terra era rica em caça e perigo em igual medida. Tribos hostis, terrenos traiçoeiros e clima imprevisível conspiraram contra nós. No entanto, a liderança de Smith nunca vacilou.
Tinha um olhar atento para ler a terra e uma habilidade assombrosa para negociar com os povos nativos que encontramos. As habilidades de cartografia de Smith revelaram-se inestimáveis durante esta etapa da viagem. Mapeou meticulosamente a nossa rota, anotando pontos de referência, fontes de água e perigos potenciais. Os seus diários estavam cheios de observações detalhadas da flora e da fauna, da disposição da terra e dos costumes das tribos que encontramos. Estes mapas e diários seriam inestimáveis para as futuras gerações de caçadores e colonos. Os rigores da viagem cobraram o seu preço em todos nós, mas Smith parecia prosperar com os desafios. Tinha uma habilidade quase sobrenatural para ler os sinais da natureza, para encontrar água onde outros só viam rocha estéril, para sentir o perigo antes de se revelar. Era como se a terra mesma lhe falasse numa língua que só ele podia entender. Recordo-me de um incidente particularmente angustiante quando nos encontramos presos entre um furioso incêndio florestal e um rio em cheia. O fumo era tão denso que mal conseguíamos ver as nossas mãos diante dos nossos rostos e o rugido das chamas abafava todos os outros sons. Smith conduziu-nos com calma para um banco de areia no meio do rio. Aconchegamo-nos ali, meio submersos na água gelada, enquanto o fogo rugia à nossa volta. Foi uma noite longa e aterradora, mas graças ao rápido engenho de Smith, todos sobrevivemos. À medida que regressávamos a um território mais familiar, a notícia das nossas façanhas começou a espalhar-se. Tínhamos atravessado desertos, escalado montanhas e traçado terras que tinham sido espaços em branco no mapa. Através de tudo, Jedediah Smith tinha nos guiado com mão firme e uma determinação inabalável. As explorações de Smith prepararam o cenário para a próxima geração de homens da montanha. Os seus mapas e diários detalhados guiariam inúmeros caçadores e colonos nos anos vindouros, abrindo novos territórios e rotas comerciais. Os caminhos que abriu na natureza tornar-se-iam trilhos muito transitados, artérias de comércio e migração que dariam forma ao futuro do oeste americano. Enquanto nos preparávamos para Topscoop, a nossa próxima expedição, pouco sabíamos que o legado de Smith apenas começava a desenvolver-se e que o seu espírito pioneiro inspiraria uma nova geração de exploradores a aventurarem-se ainda mais no desconhecido. Jim Bridger, o rei dos homens da montanha. Enquanto o nome de Smith ecoava na fronteira, um jovem caçador com olhos de águia estava prestes a tropeçar numa descoberta que o deixaria perplexo durante anos. Em 1824, Jim Bridger, um simples rapaz de 20 anos, encontrava-se nas margens de uma vasta extensão salgada que se estendia para além do horizonte. Tinha se tornado o primeiro europeu-americano conhecido a contemplar o Grande Lago Salgado, uma massa de água tão salobra que inicialmente a confundiu com um braço do Oceano Pacífico. Esta ideia errônea persistiria durante anos, um testemunho da imensidão e do mistério do inexplorado Oeste. A descoberta de Bridger seria mais tarde crucial para cartografar a região e compreender a sua geografia única. A jornada de Bridger até este momento tinha começado apenas 2 anos antes, quando se juntou ao Sandy Ashley, um grupo de caçadores e exploradores liderados por William Henry Ashley. O jovem distinguiu-se rapidamente pela sua excepcional visão e pontaria, habilidades que lhe seriam de grande utilidade na implacável natureza selvagem. Mas foi a sua inata capacidade para aprender e adaptar-se que realmente o diferenciou. À medida que atravessávamos o terreno acidentado, a aptidão de Bridger para as línguas e costumes dos nativos americanos tornou-se cada vez mais evidente. Absorveu o conhecimento das tribos que encontramos, aprendendo as suas formas de sobrevivência e comunicação. Esta fluidez cultural tornou-o um ativo inestimável no comércio de peles, capaz de negociar e trocar com uma variedade de tribos através da vasta extensão do Oeste. As duras realidades da vida na natureza exigiam medidas extraordinárias para a sobrevivência.
Um conto que circulava entre a nossa companhia falava de Bridger a consumir o fígado cru de um búfalo para se manter durante uma expedição particularmente desgastante. Embora tais atos possam parecer bárbaros para aqueles na sociedade civilizada, eram frequentemente necessários numa terra onde a fome e a exposição eram ameaças constantes. À medida que os anos passavam, a reputação de Bridger cresceu. O seu conhecimento das montanhas rochosas tornou-se tão extenso e preciso que ganhou o apelido de o Velho das Montanhas, apesar da sua relativa juventude. Podia ler a paisagem como um livro, encontrando água em áreas aparentemente áridas e prevendo padrões climáticos com assombrosa precisão. Em 1842, Bridger tomou uma decisão que cimentaria o seu lugar nos anais da expansão ocidental. Estabeleceu Fort Bridger, um posto comercial que se tornaria uma paragem crucial no trilho do Oregon. O forte serviu como ponto de reabastecimento para os viajantes cansados, um lugar onde se podiam reparar os carros e se podia obter informação vital sobre a viagem pela frente. O Forte de Bridger tornou-se um farol de civilização na natureza, um testemunho da natureza mutável da fronteira. À medida que o Oeste começou a abrir-se aos colonos, a experiência de Bridger foi solicitada por várias expedições. Em 1849, guiou a expedição Stansbury no seu estudo do Grande Lago Salgado, fornecendo informação inestimável sobre a geografia e os recursos da região. O seu conhecimento revelou-se crucial para cartografar este vasto mar interior, pondo fim finalmente à noção de que poderia estar conectado com o Pacífico. O legado de Bridger, como homem da montanha, explorador e guia, influenciou o desenvolvimento do Oeste americano durante décadas. O seu íntimo conhecimento da terra, combinado com a sua capacidade para colmatar a lacuna entre as culturas nativa americana e europeia americana, tornou-o uma figura única na história da expansão para o Oeste. À medida que continuamos a nossa jornada pelo Oeste, encontramos-nos frequentemente a percorrer os passos de Bridger, os trilhos que ele tinha aberto, as vias fluviais que ele tinha cartografado e as passagens de montanha que ele tinha descoberto tornaram-se as estradas da expansão para o Oeste. O seu impacto na região foi indelével, moldando não só as rotas físicas tomadas pelos colonos, mas também a sua compreensão da terra e dos seus habitantes originais. A natureza selvagem que Bridger tinha conhecido estava a mudar rapidamente. As manadas de búfalos, que outrora foram intermináveis, estavam a diminuir e as tribos nativas americanas estavam a ser empurradas mais para o oeste. O comércio de peles, que inicialmente tinha atraído Bridger à fronteira, tinha afetado as populações de vida selvagem, alterando o equilíbrio ecológico da região. No entanto, Bridger adaptou-se, como sempre o tinha feito, e continuou a servir como guia e intérprete até aos seus últimos anos. O seu conhecimento permaneceu inestimável, mesmo quando a fronteira que ele tinha ajudado a abrir começou a fechar-se. Kit Carson, o lendário explorador. À medida que a fronteira que Bridger conheceu começava a fechar-se, outra lenda surgia do deserto. A história de Christopher Kit Carson, um jovem cuja jornada desde adolescente do Missouri até ícone da fronteira desafiaria a nossa compreensão do que realmente significava ser um homem da montanha, estava prestes a desenrolar-se. No ano de 1826, quando as folhas de outono começaram a cair, Carson, de 16 anos, deixou para trás as comodidades familiares do seu lar no Missouri, com o coração posto no indomável Oeste. A viagem para o Oeste pôs à prova a determinação de Carson, mas a sua resolução desmentia os seus anos. Encontrou o seu primeiro contacto com a vida fronteiriça como aprendiz de celeiro, aperfeiçoando habilidades que lhe seriam muito úteis no deserto. O chamado da natureza demonstrou ser irresistível, e em 1829, Carson juntou-se a uma expedição de captura de peles que alterou para sempre o seu caminho.
As duras realidades da vida na montanha tornaram-se evidentes rapidamente. O frio mordaz, o calor abrasador e as constantes ameaças da vida selvagem e das tribos hostis eram os seus companheiros diários. Carson prosperou onde outros fraquejaram, absorvendo conhecimentos cruciais para a sobrevivência. Os seus olhos aguçados divisavam presas desde grandes distâncias, e as suas mãos tornaram-se tão hábeis com um rifle como com as ferramentas de um celeiro. A habilidade de Carson para navegar pela complexa rede de relações entre as tribos nativas americanas e os colonos brancos distinguiu-o. Aprendeu vários idiomas indígenas, obtendo uma profunda compreensão dos costumes e da política tribal. Este conhecimento revelou-se inestimável quando negociou conflitos e negociou a paz em anos posteriores. Em 1842, um encontro fatídico com John C. Fremont, um ambicioso oficial do exército e explorador, cimentou o lugar de Carson na história. Fremont reconheceu as excepcionais habilidades de Carson e recrutou-o como guia para as suas expedições. A sua associação abrangeu vários anos e cobriu milhares de milhas de território inexplorado. A sua primeira grande expedição juntos levou-os através das Montanhas Rochosas e a Califórnia. A viagem esteve repleta de perigos a cada passo. Num incidente particularmente angustiante, o grupo encontrou-se preso entre um furioso incêndio florestal e um rio em cheia. Carson avaliou com calma a situação e conduziu o grupo para um lugar seguro, navegando por um caminho traiçoeiro que enfiou a agulha entre os dois perigos mortais. Durante outra expedição, as habilidades de sobrevivência de Carson foram postas à prova ao máximo. Abandonado a 800 milhas do assentamento mais próximo, depois de lhe roubarem o seu cavalo, pôs-se a andar. Durante semanas, Carson atravessou um terreno implacável, sobrevivendo à base de raízes e bagas. Navegava pelas estrelas de noite e pelo sol de dia, evitando ser detetado por tribos hostis. Apesar dos pés cheios de bolhas e do corpo debilitado, o espírito indomável de Carson recusou-se a ceder. Quando finalmente chegou a um posto comercial amigável, era uma sombra do que tinha sido, mas vivo e intacto. As proezas de Carson tornaram-se lenda, muitas vezes adornadas por romancistas de pacotilha ávidos por contos de heroísmo fronteiriço. Num conto particularmente extravagante, descreveu-se Carson a lutar sozinho contra uma partida de guerra completa de nativos americanos, armado com nada mais do que uma faca Bowie e o seu engenho. Embora estas histórias o retratassem como uma figura maior do que a vida, o verdadeiro Carson era muito mais complexo. O seu verdadeiro legado não reside em contos exagerados, mas no impacto muito real que teve na expansão para o oeste. O conhecimento íntimo da terra que Carson tinha, obtido através de anos de experiência arduamente ganha, revelou-se inestimável para as vagas de colonos que o seguiram. Os trilhos que abriu, as fontes de água que identificou e as relações que forjou com os povos indígenas desempenharam um papel crucial na configuração do oeste americano. No entanto, o legado de Carson não está isento de controvérsia. Embora muitas vezes usasse o seu conhecimento para negociar a paz, também participou em campanhas militares contra os nativos americanos. O seu papel na transferência forçosa do povo Navajo para Bosque Redondo continua a ser um capítulo obscuro na sua história. A vida de Carson serve como um reflexo complexo dos ideais conflituosos da época e das realidades muitas vezes brutais da expansão para o oeste. No final, a história de Kit Carson é uma de habilidade, resistência e adaptabilidade extraordinárias. A sua capacidade para construir pontes entre culturas e navegar pelas paisagens físicas e políticas da fronteira tornou-o uma figura indispensável na história americana. No entanto, tal como o Oeste que ajudou a moldar, o legado de Carson continua a ser objeto de debate e reavaliação contínuos. Um testemunho da natureza complexa da expansão dos Estados Unidos para o Oeste. John Colter, o primeiro homem das montanhas.
Enquanto as proezas de Carson moldavam o Oeste, sussurros de uma lenda anterior ecoavam na natureza. John Colter, membro da expedição de Lewis e Clark, escolheu renunciar à civilização e regressar à natureza selvagem em 1806, dando início a eventos que alterariam a exploração ocidental. A decisão de Colter nasceu de um espírito empreendedor, viu uma oportunidade nos vastos territórios inexplorados. Com a bênção de Meriwether Lewis, Colter juntou-se aos caçadores de peles, com destino à região de Yellowstone, uma escolha que o levou a um reino de maravilhas e perigos. À medida que Colter se aventurava mais profundamente no território de Yellowstone, contemplou vistas que desafiavam qualquer descrição. Os geysers entravam em erupção com precisão de relógio, enviando colunas de vapor a ferver para o céu. As lamas vulcânicas borbulhavam e sibilavam, os seus vapores sulfurosos pairando pesadamente no ar. As águas termais, com as suas águas de uma paleta de tons sobrenaturais, fumegavam no ar fresco da montanha. Era uma paisagem que parecia ter surgido do próprio inferno. Colter ficou paralisado, de olhos arregalados em espanto. O chão tremia com energias ocultas e o ar estava carregado de enxofre. Aproximou-se com cautela de uma piscina borbulhante, maravilhando-se com as cores vibrantes por baixo da superfície. Naquele momento, Colter soube que se tinha deparado com um lugar diferente de qualquer outro na Terra. No seu regresso à civilização, os contos de Colter foram recebidos com escárnio. Os seus companheiros caçadores de peles apelidaram jocosamente a área de O Inferno de Colter, um nome que perduraria durante décadas. Mal sabiam que os relatos de Colter um dia seriam confirmados. Mas não foi Yellowstone que cimentaria a lenda de Colter. Em 1808, enquanto caçava ao longo do rio Jefferson, Colter e o seu companheiro, John Potts, encontraram um grupo de guerra de guerreiros Blackfeet. O encontro tornou-se hostil e Potts disparou contra os Blackfeet, selando o destino de ambos os homens. Potts caiu sob uma chuva de flechas. Colter, no entanto, livrou-se da morte imediata. Os Blackfeet apresentaram-lhe uma macabra proposição, uma oportunidade de liberdade, mas a um preço terrível. Nu, Colter parou em frente aos seus captores. As regras eram simples: correr pela sua vida através da implacável paisagem, perseguido por guerreiros com a intenção de reclamar o seu scalp. Com uma vantagem de apenas 300 jardas, Colter partiu através da pradaria. Os seus pés descalços batiam na terra, cada passo uma oração pela sobrevivência. Atrás dele, gritos de guerra enchiam o ar. A perseguição tinha começado. Durante milhas, Colter correu. Os seus pulmões ardiam, os seus músculos gritavam em protesto. Rochas e cactos rasgavam-lhe a carne, deixando um rasto de sangue. No entanto, continuou em frente, impulsionado pelo instinto de sobreviver. Quando a resistência de Colter vacilou, um único guerreiro diminuiu a distância. Desesperado, Colter dirigiu-se a um rio distante. Ao chegar à água, mergulhou no seu abraço gelado e escondeu-se entre a madeira flutuante. Do seu esconderijo, Colter ouviu enquanto o seu perseguidor vasculhava a margem. Só quando os passos se desvaneceram é que saiu à superfície, ofegando no crepúsculo. A terrível experiência de Colter estava longe de terminar. Nu e exausto, enfrentou uma viagem desgastante através de um território hostil. Durante dias, tropeçou pelo deserto, subsistindo de raízes, bagas e carne de bisonte crua. O sol queimava-lhe a pele de dia, enquanto o frio o gelava de noite. Após mais de uma semana, Colter cambaleou até ao Forte Manuel no rio Bighorn, tão emaciado que o confundiram com um nativo americano. A sua incrível fuga, apelidada de A Corrida de Colter, rapidamente se tornou lenda fronteiriça. A proeza de Colter estabeleceu um novo padrão para a sobrevivência na natureza. Mais importante ainda, as suas experiências em Yellowstone e a sua dramática fuga
despertaram um renovado interesse em explorar a região. Outros caçadores de peles, inspirados pelos seus contos, aventuraram-se na área, preenchendo gradualmente os espaços em branco do mapa. O legado de Coulter perdurou não só nas histórias de fogueiras, mas nos alicerces da exploração ocidental e no eventual estabelecimento do Parque Nacional de Yellowstone. Joseph Walker, pioneiro da Serra Nevada. À medida que os relatos da audaciosa fuga de John Coulter se espalhavam pela fronteira, uma nova geração de homens da montanha estava a emergir, pronta para levar os limites da exploração ainda mais longe. Entre eles estava Joseph Walker, um homem cujo nome se tornaria sinônimo de alguns dos terrenos mais traiçoeiros e impressionantes da América do Norte. A jornada de Walker ao coração da Serra Nevada poria à prova os limites da resistência humana e revelaria maravilhas além da imaginação. Joseph Rutherford Walker começou a sua carreira no Oeste na década de 1820, quando o fascínio da captura de peles e a promessa de aventura atraíram inúmeros homens para o deserto indomável. Os primeiros anos de Walker, como explorador e caçador, aperfeiçoaram as suas habilidades em navegação, sobrevivência e diplomacia com as tribos nativas americanas. Estas habilidades seriam-lhe de grande utilidade nos anos vindouros, à medida que se aventurava em territórios que poucos americanos de origem europeia alguma vez tinham visto. Em 1833, a reputação de Walker como um hábil homem da fronteira chamou a atenção do capitão Benjamin Bonneville, que estava a organizar uma ambiciosa expedição para explorar as terras a oeste das Montanhas Rochosas. Bonneville confiou a Walker a liderança de um grupo de caçadores de peles para o oeste, em busca de novos terrenos de caça e possíveis rotas comerciais. Esta viagem levá-los-ia a descobertas que remodelariam o mapa da fronteira americana. À medida que Walker e os seus homens avançavam para o oeste, encontravam terrenos cada vez mais desafiantes. O grupo navegou através de estreitos desfiladeiros, atravessou rios caudalosos e escalou encostas íngremes de montanhas. O seu progresso foi lento e árduo, e cada dia trazia novos obstáculos a superar. A determinação dos homens foi posta à prova ao enfrentarem não só a implacável paisagem, mas também a ameaça sempre presente de encontros hostis com as tribos nativas americanas. Foi durante esta expedição que Walker e o seu grupo se tornaram alguns dos primeiros americanos de origem europeia a contemplar o impressionante Vale de Yosemite. A vista das enormes falésias de granito, das imponentes cascatas e das exuberantes pradarias deve ter sido impressionante para estes viajantes cansados. No entanto, o grupo teve pouco tempo para se maravilhar com a maravilha natural que tinham diante de si, já que a premente necessidade de sobreviver neste duro ambiente exigia toda a sua atenção. À medida que a expedição se adentrava na Serra Nevada, a caça tornou-se cada vez mais escassa. A falta de alimentos começou a afetar os homens, enfraquecendo os seus corpos e espíritos. Numa tentativa desesperada de sobreviver, Walker tomou a difícil decisão de começar a sacrificar os seus cavalos e mulas para obter sustento. A carne dura e fibrosa dos seus animais de carga tornou-se uma tábua de salvação para os exploradores, permitindo-lhes seguir em frente através das escarpadas passagens de montanha. A rota que Walker traçou através da Serra Nevada ficaria mais tarde conhecida como Walker Pass, um testemunho da sua habilidade como navegador e da sua determinação em encontrar um caminho através da cordilheira aparentemente impenetrável. Esta passagem revelar-se-ia inestimável nos anos vindouros, abrindo novos caminhos para futuros colonos, garimpeiros e aqueles atraídos pela promessa de uma nova vida no Oeste. As explorações de Walker não foram isentas de encontros angustiantes. Numa ocasião, o grupo viu-se rodeado por uma banda de nativos americanos que viam com hostilidade a intrusão destes estranhos. Aproveitando os seus anos de experiência
e a sua capacidade de comunicar com várias tribos, Walker conseguiu negociar um tenso confronto, evitando um conflito potencialmente mortal, através de uma combinação de diplomacia e demonstrações de força. A expedição à Serra Nevada consolidou a reputação de Walker como um dos homens da montanha mais hábeis e respeitados da sua época. A sua capacidade de guiar os homens através de territórios inexplorados, encontrar água nos lugares mais insólitos e navegar pelas estrelas diferenciava-o dos seus companheiros. O olhar atento de Walker para a configuração do terreno e o seu assombroso sentido de orientação tornaram-se lendários entre aqueles que viajaram com ele. Nos anos posteriores à sua expedição à Serra Nevada, Walker continuou a explorar e a cartografar os territórios ocidentais. O seu conhecimento da Terra revelou-se inestimável para as vagas de colonos que começaram a chegar a estas regiões. Os relatos detalhados de Walker sobre as fontes de água, as possíveis terras de cultivo e as rotas viáveis através de terrenos traiçoeiros ajudaram a moldar os padrões de expansão para o oeste. À medida que a fronteira começou a fechar-se e a era dos homens da montanha chegou ao fim, o legado de Walker perdurou através dos trilhos que abriu e das histórias contadas à volta das fogueiras. As suas explorações tinham aberto vastos territórios novos para o povoamento e o comércio, mudando para sempre a face do oeste americano. James Beckwourth, de escravo a homem das montanhas. A trajetória de James Beckwourth, da escravidão a tornar-se um dos exploradores mais respeitados do oeste americano, desafia a nossa compreensão da experiência fronteiriça. Nascido na escravidão na Virgínia por volta de 1798, os primeiros anos de vida de Beckwourth foram marcados pelas brutais realidades da escravidão. A sua herança mestiça, muitas vezes fonte de discriminação nas zonas estabelecidas, mais tarde demonstraria ser uma vantagem inesperada nas montanhas. Em 1824, Beckwourth juntou-se a Ashley's Hundred, um grupo de caçadores de peles e exploradores que tinha lançado as carreiras de homens como Jedediah Smith e Jim Bridger. Apesar dos preconceitos da época, rapidamente demonstrou o seu valor como caçador de peles e explorador. Os seus instintos apurados e a sua adaptabilidade permitiram-lhe prosperar num ambiente onde a sobrevivência muitas vezes dependia de um fio. Beckwourth possuía uma habilidade única para se mover entre as sociedades branca e nativa americana, servindo de ponte entre dois mundos muitas vezes em conflito. Esta habilidade demonstrou ser inestimável nos seus anos de exploração e comércio. Foi entre o povo Crow que Beckwourth realmente encontrou o seu lugar, mergulhando na sua cultura e forma de vida. A sua bravura na batalha e as suas habilidades de liderança não passaram despercebidas. Beckwourth ascendeu de patente até se tornar chefe de guerra. Uma proeza extraordinária, que diz muito sobre o seu caráter e a sua capacidade para ganhar o respeito numa cultura muito diferente. Liderou incursões bem-sucedidas contra tribos rivais, negociou acordos comerciais e desempenhou um papel crucial na manutenção da paz entre os Crow e os colonos brancos. A vida na natureza aperfeiçoou as habilidades de sobrevivência de Beckwourth até ao extremo. Aprendeu a ler a terra como um livro, entendendo os sinais subtis que podiam significar a diferença entre a vida e a morte. Podia localizar água em paisagens aparentemente áridas, rastrear animais através de vastas distâncias e navegar por traiçoeiros passos de montanha com um sentido de orientação quase sobrenatural. Um incidente particularmente desgarrador destaca-se como um testemunho da resistência de Beckwourth. Durante uma caçada de búfalos, foi corneado pelo corno de um touro, cuja ponta afiada penetrou profundamente no seu corpo. A vontade de viver de Beckwourth era indomável. Logrou libertar-se da besta e, com a ferida apenas estancada, empreendeu uma exaustiva jornada em busca de ajuda. Durante dias, Beckwourth caminhou pela natureza,
a sua vida extinguindo-se com cada passo doloroso. Procurou a comida que pôde encontrar, mastigando raízes amargas e qualquer planta comestível que reconhecesse. À noite, acocorava-se em qualquer refúgio que pudesse improvisar, lutando contra o frio penetrante que ameaçava reclamá-lo. Finalmente, depois do que deve ter parecido uma eternidade, Beckworth tropeçou num posto comercial. Graças aos seus cuidados e à sua própria constituição de ferro, sobreviveu. Em 1850, Beckworth fez uma descoberta que cimentaria o seu lugar nos anais da exploração ocidental. Enquanto atravessava a Serra Nevada, encontrou um passo de baixa elevação que se revelaria crucial, tanto para os colonos como para os garimpeiros. Esta rota, mais tarde chamada Passo Beckworth em sua honra, oferecia um caminho mais seguro e acessível através da formidável cordilheira. A importância desta descoberta não pode ser exagerada. À medida que a febre do ouro da Califórnia atingia o seu ponto álgido, milhares de esperançosos garimpeiros e colonos dirigiam-se para o oeste. As traiçoeiras travessias de montanha tinham ceifado inúmeras vidas, mas o passo de Beckworth oferecia uma tábua de salvação. Tornou-se uma artéria vital na crescente rede de trilhos que cruzavam o oeste, facilitando o movimento de pessoas e bens que dariam forma ao futuro da região. A história da vida de Beckworth, cheia de aventuras e sobrevivência contra todas as probabilidades, desafiou os estereótipos raciais da época. Numa época em que muitos acreditavam que as pessoas de ascendência africana eram inferiores, as suas proezas foram uma poderosa refutação. Foi um hábil caçador de peles, um respeitado chefe de guerra, um consumado explorador e uma figura-chave na expansão para o oeste dos Estados Unidos. A sua narrativa obriga-nos a reconsiderar a nossa compreensão da fronteira americana. A imagem popular do homem das montanhas como um indivíduo branco, robusto e individualista é incompleta. A história de Beckworth revela uma verdade mais complexa. O Oeste era um lugar onde pessoas de diversas origens podiam, por vezes, transcender as limitações impostas pela sociedade e forjar os seus próprios destinos. No entanto, seria um erro ver a história de Beckworth com lentes cor-de-rosa. O seu sucesso ocorreu num momento de grande agitação e tragédia para as tribos nativas americanas. A mesma expansão que ele facilitou acabaria por provocar o deslocamento e a aniquilação de muitos povos indígenas. A vida de Beckworth, então, resume as contradições e complexidades da expansão americana para o oeste, desafiando-nos a confrontar a natureza multifacetada das relações raciais no Velho Oeste. Liver Eating, Johnson. O homem, o mito, a lenda. Enquanto o sol se punha sobre a história de James Beckworth, outra figura emergiu das sombras das rochosas, a sua história tão entrelaçada com o mito e o horror que desafiou a nossa própria noção de justiça fronteiriça. John Garrison, um homem que viria a ser conhecido por uma alcunha muito mais sinistra, fugiu para as montanhas após desertar da marinha. A natureza selvagem, por mais implacável que fosse, tornou-se o seu santuário e campo de provas. Garrison adaptou-se rapidamente à dura vida de trampeiro e caçador nas montanhas rochosas. Aprendeu a ler os sinais da floresta, a rastrear presas através de terrenos impossíveis e a suportar o frio mordaz dos invernos de montanha. A sua vida deu uma volta trágica quando a sua esposa grávida, membro da tribo Flathead, foi alegadamente assassinada por guerreiros Crow. Este evento, envolto em mistério, alterou para sempre o seu caminho e transformou-o em John Come Fígados Johnson. Consumido pela dor e pela vingança, Johnson embarcou numa vendetta de décadas contra os Crow. Foi durante este período sombrio que ganhou a sua espantosa alcunha, alegadamente consumindo os fígados dos seus inimigos caídos. Embora a verdade por detrás destas histórias permaneça esquiva, a reputação de Johnson cresceu até proporções míticas.
As habilidades de sobrevivência de Johnson não tinham paralelo. Construiu abrigos com ramos de pinheiro e peles de animais capazes de resistir às tempestades de montanha mais duras. As suas habilidades de rastreamento eram lendárias. Podia seguir um veado durante dias, lendo sinais invisíveis para todos, exceto para os lenhadores mais experientes. O conhecimento de Johnson sobre plantas comestíveis permitiu-lhe manter-se vivo quando a caça era escassa, e a sua capacidade de navegar pelas estrelas garantiu que nunca se perdesse na vasta natureza selvagem. Uma história fala da fuga de Johnson do cativeiro dos Blackfoot em pleno inverno. Nu e desarmado, segundo consta, viajou centenas de quilômetros através de montanhas cobertas de neve para chegar a um lugar seguro. A viagem teria posto à prova os limites da resistência humana, exigindo não só força física, mas um conhecimento íntimo da terra e dos seus recursos. À medida que os anos passavam e a fronteira começava a mudar, também o fez o homem por detrás da lenda. Johnson fez as pazes com os Crow, as mesmas pessoas que outrora tinha jurado destruir. Esta reconciliação fala da natureza enigmática do homem, capaz tanto de terrível violência como de uma profunda mudança. Nos seus últimos anos, Johnson serviu como explorador para o exército dos Iquo. Em Iowa, o seu conhecimento incomparável da natureza selvagem revelou-se inestimável na expansão do governo para o oeste. A vida de John come fígados. Johnson personificou a natureza complexa da existência do homem da montanha. Foi simultaneamente uma figura de terror e admiração, um homem capaz de atos indescritíveis, mas possuidor de habilidades que raiavam o milagroso. A sua história desenrolou-se num lugar de conflito constante, onde diferentes culturas colidiram numa luta pela sobrevivência e pelo domínio. Os homens da montanha, dos quais Johnson foi um excelente exemplo, existiram num espaço liminar entre estes mundos. A vida de Johnson foi moldada por esta interseção cultural. O seu casamento com uma mulher nativa americana, a sua adoção de técnicas de sobrevivência indígenas e a sua eventual reconciliação com os Crow falam da complexa rede de relações que definiram a existência fronteiriça. No entanto, as suas ações também refletem a violência e a retribuição que eram demasiado comuns nesta era da história americana. A lenda de Liver Eating Johnson persistiu muito depois de o homem em si ter passado à história. A sua história foi contada e recontada à volta de fogueiras, em salões e, finalmente, em livros e filmes. Com cada recontagem, a linha entre a realidade e a ficção tornou-se ainda mais tênue, até que John Johnson se tornou mais mito do que homem. À medida que a fronteira se desvaneceu na memória, a lenda de Johnson cresceu, encarnando tanto a selvageria como a liberdade do selvagem oeste. Debaixo das camadas do mito, o núcleo da história de Johnson, as suas notáveis habilidades de sobrevivência, a sua violenta vendetta e a sua eventual mudança de opinião, permaneceu intacto, um testemunho do poder duradouro do seu conto fronteiriço. Seth Kingman, o caçador excêntrico. Enquanto os ecos da lenda de Liver Eating Johnson se desvaneciam na natureza, uma nova figura emergiu da fronteira da Califórnia, uma cujas conquistas fechariam a lacuna entre o individualismo robusto dos homens da montanha e o espetáculo de um oeste em mudança. Seth Kingman, nascido na Pensilvânia, respondeu ao chamado de Sereia do Ouro em 1849, juntando-se à avalanche de caçadores de fortuna que chegavam à Califórnia. Mas, ao contrário de muitos que vieram em busca de riquezas na terra, Kingman encontrou a sua vocação na caça e a sua fama ao contá-la. A reputação de Kingman como atirador espalhou-se rapidamente pelo norte da Califórnia. A sua habilidade com o rifle só se comparava à sua inclinação para o teatral, uma combinação que lhe serviria bem. Os contos da sua destreza na caça cresceram com cada recontagem, e logo o nome de Seth Kingman tornou-se sinônimo de feitos audaciosos e fugas por um triz na natureza indomável.
O urso grizzly, esse feroz monarca das florestas ocidentais, tornou-se a presa particular de Kingman. Afirmou ter abatido mais de 800 destas formidáveis bestas na sua vida, um número que falava da personalidade descomunal do homem. Cada encontro foi uma dança com a morte, e Kingman saiu de muitos com cicatrizes. Um conto dilacerante falava de um grizzly ferido que investiu contra Kingman, a sua enorme pata a afastar o seu rifle. Naquele momento de desespero, dizia-se que Kingman tinha sacado a sua faca e a tinha cravado no coração do urso, saindo vitorioso, mas marcado para sempre pelo golpe final da besta. À medida que a fronteira começou a fechar-se, Kingman reconheceu a natureza em mudança do oeste americano e o fascínio do público pelo seu caráter selvagem. Começou a criar cadeiras elaboradas com os despojos das suas caçadas, intrincados tronos de hastes de alce e peles de urso que falavam tanto da sua agibilidade como caçador como da sua visão artística. Estas cadeiras tornaram-se o cartão de visita de Kingman, um vínculo tangível entre a natureza indomável e os centros de poder no leste. Num golpe de gênio de marketing, Kingman começou a apresentar estas cadeiras aos presidentes dos Estados Unidos, começando com James Buchanan em 1856. A visão deste robusto homem da fronteira, vestido com peles de veado e ostentando as suas impressionantes criações, causou um grande rebuliço em Washington. Kingman chegaria a apresentar cadeiras a Abraham Lincoln, Andrew Johnson e Rutherford B. Hayes, cada visita cimentando a sua reputação como uma encarnação viva do espírito da fronteira americana. A transição de Kingman de caçador para showman refletiu o rosto em mudança do oeste americano. À medida que a era dos homens da montanha diminuía, o apetite do público pelos contos da fronteira cresceu. Kingman reconheceu astutamente esta mudança e começou a construir a sua imagem como uma lenda viva. Os seus esforços de autopromoção, embora carecessem do alcance instantâneo das redes sociais modernas, não foram menos eficazes no seu tempo. Tal como os influenciadores de hoje em dia curam cuidadosamente as suas personagens online, Kingman elaborou meticulosamente a sua imagem pública através de aparições estratégicas, narrações dramáticas e o uso inteligente de artefactos da fronteira como temas de conversa. Reconhecendo o insaciável apetite do público pelos contos da fronteira, Kingman embarcou em digressões por todo o país, deliciando o público com histórias dos seus feitos. Aparecia com o seu traje de pele de veado, adornado com os dentes e as garras dos ursos que tinha matado, trazendo consigo uma variedade de curiosidades da fronteira, incluindo as suas famosas cadeiras. Cada artigo serviu como um acessório nas atuações cuidadosamente coreografadas de Kingman, o que lhe permitiu contar histórias da vida na natureza. Uma das atuações mais famosas de Kingman envolveu o seu violino, um instrumento que, segundo ele, era feito com o crânio de uma mula. Tocava melodias neste macabro instrumento. Os seus tons arrepiantes davam um ar de outro mundo aos seus contos de sobrevivência e aventura. Quer o violino estivesse realmente feito com o crânio de uma mula, ou simplesmente outra peça de espetáculo da fronteira, capturou a imaginação do seu público e somou-se à mística que rodeava o homem. À medida que a fronteira começou a fechar-se e a era dos homens da montanha se desvaneceu na memória, Kingman encontrou-se a cavalo entre dois mundos. Foi simultaneamente uma relíquia de uma época passada e um presságio do novo oeste, onde os feitos dos homens da fronteira seriam celebrados em romances de 10 cêntimos e espetáculos do selvagem oeste. A vida de Kingman serviu como uma ponte entre estas duas épocas. As suas experiências na natureza proporcionaram a matéria-prima para os mitos e lendas que chegariam a definir o oeste americano na imaginação popular. William Sublette, o empresário das montanhas. Enquanto os contos das excentricidades de Seth Kingman ecoavam nos salões e jornais do oeste,
Outra figura estava a remodelar silenciosamente os alicerces do próprio comércio fronteiriço. William Sublette, um homem cujo nome se tornaria sinônimo do comércio de peles, estava a forjar um império no coração das Montanhas Rochosas. A sua história é uma de sobrevivência, não só contra os duros elementos e a perigosa vida selvagem, mas também no implacável mundo da economia fronteiriça. A jornada de Sublette para o deserto começou de forma muito semelhante a muitos dos seus contemporâneos. Juntou-se à expedição de William Ashley em 1822, aventurando-se no desconhecido com pouco mais do que a sua inteligência e um rifle resistente. Mas não demorou muito para que a mente perspicaz de Sublette o diferenciasse do trampeiro comum. Possuía uma rara combinação de conhecimentos da fronteira e perspicácia para os negócios, uma mistura que se revelaria inestimável nos anos vindouros. Enquanto atravessávamos o terreno acidentado das Rochosas, seguindo os passos de Sublette, quase podíamos ouvir o eco da sua voz a negociar com as tribos nativas americanas ou a negociar com outros trampeiros. A paisagem era implacável, com picos imponentes e desfiladeiros traiçoeiros que punham à prova o temperamento até dos homens da montanha mais resistentes. No entanto, foi neste ambiente duro que Sublette prosperou, não só como trampeiro, mas como um empresário visionário. Em 1826, chegou um momento crucial na carreira de Sublette. Juntamente com vários sócios, comprou a Companhia de Peles de Ashley, uma medida que transformaria a indústria. Estivemos no local desta transação, imaginando o aperto de mãos que selou o acordo e pôs em marcha uma nova era no comércio de peles. O ar estava carregado de possibilidades e quase se podia sentir o aroma, a umidade das peles de castor e ouvir o tilintar das moedas de ouro a mudar de mãos. A inovação mais significativa de Sublette foi o sistema de rendezvous, um golpe de gênio que revolucionou a forma como se faziam negócios nas montanhas. Todos os verões, os trampeiros e comerciantes convergiam num local predeterminado, criando um mercado movimentado no meio do deserto. O sistema funcionava fazendo com que Sublette e os seus sócios transportassem mercadorias de Saint-Louis para o local de rendezvous, onde os trampeiros podiam trocar as suas peles por mantimentos e luxos. Isto eliminou a necessidade de os trampeiros realizarem viagens longas e perigosas aos mercados do leste, o que aumentou a sua produtividade e segurança. Enquanto caminhávamos por um prado onde poderia ter tido lugar um desses rendezvous, quase podíamos ver as coloridas tendas, ouvir a risada estridente e sentir a emoção de um ano de captura que chegava a bom termo. O rendezvous era mais do que um simples posto comercial. Era uma tábua de salvação para os trampeiros isolados. Aqui podiam repor os seus mantimentos, trocar notícias e desfrutar de uma breve pausa da solidão da vida na montanha. No entanto, apesar da sua perspicácia para os negócios, Sublette não era imune aos perigos da vida fronteiriça. As montanhas eram implacáveis e a morte espreitava em cada esquina. Encontramos uma passagem estreita onde Sublette teve uma vez um encontro aterrador com um grupo de guerra. As paredes rochosas ainda pareciam ecoar com os gritos de guerra e o silvo das flechas. Foi aqui que Sublette demonstrou a sua fortaleza física, igualando a sua fortaleza mental. Num incidente particularmente assustador, Sublette encontrou uma flecha alojada nas suas costas. Sem um médico a centenas de quilômetros, viu-se obrigado a confiar na sua própria determinação e na ajuda dos seus companheiros. Estivemos no local onde isto ocorreu, imaginando a cena. Sublette a cerrar os dentes, enquanto um companheiro trampeiro retirava cuidadosamente a flecha. O chão, sob os nossos pés, parecia guardar a memória do seu sangue e determinação. O conhecimento de Sublette, da região das Montanhas Rochosas, não tinha paralelo. Enquanto avançávamos por desfiladeiros sinuosos e sobre riachos de rápido movimento, maravilhamo-nos com a sua capacidade de navegar por esta paisagem labiríntica.
A sua experiência tornou-o um guia inestimável para expedições posteriores, moldando o caminho da expansão para o oeste. A carreira de William Sublette demonstrou que o sucesso nas montanhas requeria um delicado equilíbrio entre a fortaleza física e o pensamento estratégico. Enquanto estávamos no topo de uma crista, contemplando a vasta extensão da natureza que outrora foi o domínio de Sublette, refletimos sobre a dupla natureza do seu legado. Por um lado, era um fronteiriço robusto, capaz de sobreviver às condições mais duras. Por outro lado, era um astuto homem de negócios que viu oportunidades onde outros só viram perigo e dificuldades. Osborne Russell, o homem das montanhas alfabetizado. À medida que os ecos do espírito empreendedor de Sublette se desvaneciam na natureza, uma nova voz surgiu da fronteira indomável, uma que desafiaria as nossas percepções do típico homem das montanhas. Que segredos se escondiam no diário de um trampeiro alfabetizado e como remodelariam a nossa compreensão da vida no selvagem oeste? Osborne Russell distinguia-se dos seus contemporâneos rudes. Nascido em 1814 no Maine, possuía uma educação formal que o diferenciava no duro mundo da captura de peles. Em 1834, com a tenra idade de 20 anos, Russell embarcou numa viagem que definiria a sua vida e proporcionaria informação inestimável sobre o capítulo final da Era do Homem das Montanhas. Juntou-se à segunda expedição de Nathaniel Wyeth às Montanhas Rochosas, uma aventura que poria à prova o seu temperamento e o forjaria como um verdadeiro homem da natureza. Os diários de Russell pintam uma imagem vívida da existência cotidiana de um homem das montanhas. Descreve com meticuloso detalhe as técnicas utilizadas para apanhar castores, a forma correta de preparar e conservar peles de animais e a vigilância constante necessária para sobreviver numa terra onde o perigo espreitava por detrás de cada árvore e rocha. Numa entrada, Russell escreve: colocamos as nossas armadilhas na foz de um pequeno ribeiro, tendo cuidado para as ocultar debaixo de água. Uma das experiências mais dolorosas de Russell ocorreu em 1835, quando se encontrou cara a cara com um enorme urso grizzly. Ele relata: a besta ergueu-se sobre as patas traseiras, elevando-se acima de mim. Este encontro próximo com a morte serviu como um rude lembrete da natureza implacável da natureza e a tênue linha entre a sobrevivência e o esquecimento que os homens das montanhas enfrentavam diariamente. Ao contrário de muitos dos seus contemporâneos, Russell abordou as culturas indígenas com uma mente aberta e um desejo genuíno de compreender os seus costumes. Passou um tempo considerável a viver entre o povo Crow, mergulhando na sua cultura e costumes. Os diários de Russell oferecem um retrato matizado e compreensivo da vida dos nativos americanos, oferecendo uma rara visão das complexas relações entre os povos indígenas e os homens das montanhas que atravessavam as suas terras. Os escritos de Russell estão repletos de observações detalhadas dos costumes Crow. Descreve uma elaborada cerimônia da dança do sol. Os guerreiros, adornados com penas de águia e pintados em tons vibrantes, moviam-se num círculo rítmico. Também assinala as intrincadas estruturas sociais dentro da tribo, escrevendo: os Crow mantêm um complexo sistema de parentesco, com o lugar de cada indivíduo na sociedade, determinado por uma rede de relações familiares. À medida que os anos passavam, Russell testemunhou em primeira mão as dramáticas mudanças que varriam o oeste americano. A natureza, que outrora foi intocada, começou a mostrar sinais de invasão à medida que mais colonos se dirigiam para o oeste. As últimas entradas do diário de Russell refletem uma sensação de melancolia ao observar a transformação da terra que tinha chegado a amar. Descreve o desaparecimento gradual das vastas manadas de búfalos
que outrora ecoaram nas planícies, assinalando com preocupação o impacto tanto nas tribos nativas americanas como no delicado ecossistema do Oeste. A perspectiva única de Russell como participante e observador permitiu-lhe capturar a essência deste momento crucial na história americana. Os seus escritos servem como um lembrete comovente do custo ambiental da expansão para o Oeste e a complexa interação entre as tribos nativas americanas, os homens das montanhas e a crescente onda de colonos. Ao longo dos seus anos nas montanhas, Russell manteve o seu hábito de levar um diário, criando um registro único de uma forma de vida que se desvanecia. Os seus escritos oferecem uma mistura de aventura, história natural e etnografia que proporciona uma visão incomparável da experiência do homem das montanhas. A prosa de Russell é direta e sem adornos, mas captura a beleza crua e o perigo sempre presente da vida na natureza, com uma vivacidade que transporta o leitor para outra época. O impacto dos diários de Russell na nossa compreensão da era do homem das montanhas não pode ser exagerado. Os seus relatos detalhados proporcionaram aos historiadores uma grande quantidade de informação sobre as técnicas de captura, as interações com as tribos nativas americanas e as realidades cotidianas da vida fronteiriça. Os escritos de Russell desafiaram as noções romantizadas do homem das montanhas, apresentando, em vez disso, um retrato matizado de indivíduos presos entre dois mundos: a natureza indomável e a civilização invasora. Velho Bill Williams. O Lobo Solitário. Enquanto os ecos da pena de Russell se desvaneciam na natureza, outra figura emergiu das sombras da fronteira, talhando uma existência solitária que desafiaria a nossa compreensão do arquétipo do homem da montanha. William Shirley Williams, conhecido pela maioria como Velho Bill, começou a sua odisseia ocidental não como um caçador ou explorador, mas como um homem de Deus. No início da década de 1820, Williams embarcou numa missão para levar o cristianismo à tribo Osage, com o coração posto na conquista espiritual em vez dos ganhos materiais que atraíam tantos ao indomável Oeste. A transição de missionário para homem da montanha foi um caminho tão acidentado e imprevisível como o terreno que Williams viria a chamar lar. Desiludido com as suas tentativas de converter os Osage, Williams sentiu-se atraído pela crua liberdade da natureza. Em meados da década de 1820, o velho Bill tinha trocado a sua Bíblia por um rifle e o seu púlpito pela vasta extensão das montanhas rochosas. Williams rapidamente ganhou uma reputação como um hábil caçador e guia. O seu conhecimento da terra crescia com cada estação que passava. No entanto, não foi apenas a sua destreza na natureza que o distinguiu. O velho Bill tornou-se conhecido como um excêntrico solitário, um homem mais confortável com a companhia de árvores e rochas do que com os seus companheiros caçadores. Muitas vezes desaparecia na natureza durante meses, emergindo com uma recompensa de peles e contos que pareciam demasiado fantásticos para serem verdade. As duras condições do país montanhoso serviram como um crisol, forjando Williams num sobrevivente de uma habilidade sem igual. Desenvolveu um sentido quase sobrenatural para encontrar água nas paisagens mais áridas e podia ler os padrões climáticos com uma precisão que raiava o místico. Os seus companheiros caçadores falavam em voz baixa sobre a sua resistência, contando histórias do velho Bill a atravessar passos cobertos de neve que tinham feito retroceder expedições inteiras. O tempo que Williams passou entre os Osage não tinha sido em vão, pois tinha lhe presenteado com uma profunda compreensão das línguas e costumes nativos americanos. Este conhecimento transformou-o num valioso intérprete que tendia uma ponte entre o mundo do homem branco e as diversas tribos que chamavam lar ao oeste. A sua habilidade para navegar por estas águas culturais muitas vezes significava a diferença entre o comércio pacífico e o conflito sangrento.
À medida que os anos passavam, a reputação de Williams cresceu e encontrou-se a guiar importantes expedições ao coração do desconhecido. O seu papel mais notável, e em última análise trágico, ocorreu em 1848, quando se juntou à quarta expedição de John C. Fremont. Fremont, ambicioso e determinado a encontrar uma rota ferroviária através das Rochosas, empurrou a sua equipa para as montanhas à medida que o inverno se aproximava. Williams, baseando-se nos seus anos de experiência, desaconselhou a aventura, advertindo das condições mortais que os esperavam. Fremont, impulsionado por uma combinação de arrogância e desespero, ignorou o conselho do velho homem da montanha. A expedição seguiu em frente apenas para se deparar com o desastre. Brutais tempestades de neve e temperaturas que se despenharam muito abaixo de zero dizimaram o grupo. Tanto homens como mulas sucumbiram ao frio implacável, os seus corpos congelados ficaram para trás, como sombrios marcadores da loucura humana. Os que sobreviveram viram-se obrigados a recorrer ao canibalismo, roendo o couro das suas selas e botas antes de recorrer à carne dos seus camaradas caídos. Após a catástrofe, os dedos acusadores apontaram diretamente ao velho Bill Williams. Os críticos acusaram-no de desviar a expedição, seja por incompetência ou por más intenções. O peso destas acusações pesou muito sobre o envelhecido homem da montanha, manchando uma reputação construída durante décadas de sobrevivência nas condições mais duras. Decidido a limpar o seu nome e impulsionado por um sentido de responsabilidade para com os que ficaram para trás, Williams partiu em 1849 para procurar sobreviventes e resgatar o que restava da equipa da expedição. Iria ser a sua viagem final à natureza que tinha definido a sua vida. Nas montanhas cobertas de neve do sul do Colorado, Williams e o seu companheiro encontraram uma banda de guerreiros Ute. Os detalhes exatos do encontro perdem-se no tempo, mas o resultado foi claro. O velho Bill Williams, o excêntrico solitário que tinha sobrevivido a inúmeros perigos, encontrou o seu fim às mãos daqueles a quem tinha passado toda uma vida a tentar entender. A vida e a morte de William Shirley Williams encarnaram o espírito de independência e resistência que definiram os homens da montanha. Foi um homem que tinha virado as costas à civilização, encontrando consolo e propósito na natureza indomável. No entanto, a sua história também serve como um crudo lembrete da precária existência que levavam estes homens, onde um único passo em falso ou um momento de desgraça podia significar a perdição. Jim Baker, o último dos grandes homens das montanhas. Quando o sol se punha na era dos homens das montanhas, uma nova figura emergiu das sombras das rochosas, personificando o espírito de uma raça moribunda. Jim Baker, nascido no Illinois em 1818, tornar-se-ia um dos últimos grandes homens das montanhas, unindo a brecha entre a natureza selvagem e a civilização invasora. Em 1838, um jovem Jim Baker, de apenas 20 anos, pôs o seu olhar para o oeste. O fascínio das montanhas chamou-o, como tinha feito com tantos antes. Baker possuía um talento inato para a sobrevivência que lhe serviria bem na implacável paisagem da fronteira americana. Ao chegar ao oeste, Baker procurou o lendário Jim Bridger, um homem cujo nome se pronunciava com reverência à volta das fogueiras, desde o Missouri até o Pacífico. Sob a tutela de Bridger, Baker absorveu rapidamente os costumes das montanhas, aprendendo a ler a terra como um livro e a sobreviver em condições que quebrariam homens menores. As montanhas foram o crisol de Baker, forjando-o num formidável trampeiro, explorador e lutador. A sua destreza nestas artes tornou-se rapidamente lendária. Espalharam-se histórias da assombrosa habilidade de Baker para rastrear presas através de terrenos impossíveis, para prever o clima pelo cheiro do vento e para encontrar água nas paisagens mais áridas.
mas foram as suas habilidades de sobrevivência que realmente o diferenciaram. Quando a caça era escassa e os suprimentos se esgotavam, Baker não hesitava em abraçar as duras realidades da vida na montanha. Consumia carne crua, rasgando-a com um fervor que impressionava e aterrorizava os seus companheiros. Em tempos de sede extrema, dizia-se que Baker bebia o sangue dos animais, uma prática que lhe valeu a reputação de ser um homem que faria qualquer coisa para sobreviver. A vida de Baker nas montanhas não foi de contemplação solitária, mas de constante conflito e negociação. O Oeste de meados do século XIX era um barril de pólvora de choques culturais, e Baker encontrou-se no centro de muitas escaramuças com tribos nativas americanas. A sua habilidade com o rifle e a sua perspicácia tática tornaram-no um temido adversário no campo de batalha. No entanto, apesar da violência que muitas vezes caracterizava estes encontros, Baker não era um homem de preconceito simples. Reconheceu a complexidade da situação, as reivindicações contrapostas à terra e a riqueza das culturas que encontrou. Esta compreensão matizada do mundo nativo americano refletiu-se na vida pessoal de Baker. Ao longo dos anos, casou-se com várias mulheres nativas americanas, aprendendo as suas línguas e costumes. Estas uniões representaram a capacidade de Baker para cavalgar entre dois mundos, para encontrar pontos em comum numa terra dilacerada pelo conflito. A sua facilidade com múltiplos idiomas tribais tornou-o um intermediário inestimável entre os nativos americanos e o crescente número de colonos brancos que se dirigiam para o oeste. À medida que o comércio de peles começou a declinar, Baker adaptou-se aos tempos em mudança com o mesmo engenho que o tinha mantido vivo na natureza. Reinventou-se como guia, utilizando o seu conhecimento íntimo do Oeste para dirigir caravanas e expedições militares. A sua reputação como um hábil explorador cresceu, e foi logo procurado tanto pelo exército dos Epistil-Matamesirolos como por grupos civis que procuravam uma passagem segura através dos traiçoeiros passos de montanha. Na década de 1850, Baker estabeleceu um posto comercial no Wyoming, estrategicamente localizado ao longo do Overland Trail. Este posto avançado tornou-se uma paragem crucial para os emigrantes que realizavam a árdua viagem para o oeste. Aqui, Baker ofereceu não só suprimentos e um lugar para descansar, mas também conselhos inestimáveis sobre os desafios que os esperavam. O seu posto comercial tornou-se um nexo de informação, um lugar onde a sabedoria das montanhas se transmitia a uma nova geração de pioneiros. A longa vida de Baker abrangeu a totalidade da era do homem das montanhas e estendeu-se até ao período de assentamento ocidental. Testemunhou a transformação do Oeste de uma vasta natureza selvagem e indomável para um mosaico de territórios e estados. As manadas de búfalos, que uma vez enegreceram as planícies, foram reduzidas quase à extinção. As tribos nativas americanas, que uma vez vaguearam livremente, foram gradualmente confinadas a reservas. Apesar de tudo, Baker manteve-se constante, adaptando-se a cada nova realidade, sem nunca esquecer as lições dos seus primeiros anos nas montanhas. Nos seus últimos anos, Baker tornou-se um elo vivente entre duas épocas. Para essa geração mais jovem, foi uma janela para um mundo que estava a desaparecer rapidamente. As suas histórias de encontros com ursos pardos, de navegação por rios não cartografados e de invernos passados em remotos vales de montanha cativaram o público. Mas Baker era mais do que um simples narrador. Era um depósito de conhecimento prático sobre o Oeste, informação que se revelou inestimável à medida que a região passava de uma fronteira para uma terra estabelecida. O legado dos Homens das Montanhas. Os contos de Jim Baker e dos seus companheiros Homens das Montanhas não se desvaneceram com o pôr do sol da Era da Fronteira. Em vez disso, projetaram longas sombras sobre a história americana, moldando a nação de maneiras que poucos poderiam ter imaginado. Estes indivíduos robustos, que
que outrora pareceram destinados a ser esquecidos, tornaram-se figuras centrais de uma mitologia nacional que continua a cativar a nossa imaginação. O legado dos homens das montanhas está entrelaçado na própria estrutura do oeste americano. Os trilhos que abriram através da natureza virgem e desconhecida tornaram-se as artérias da expansão para o oeste, guiando colonos, mineiros e, finalmente, os cavalos de ferro dos caminhos de ferro. O seu íntimo conhecimento da terra, dos seus recursos e dos seus habitantes nativos revelou-se inestimável à medida que a nação avançava implacavelmente para o Pacífico. O Passo do Sul, registrado pela primeira vez por Jedediah Smith, exemplifica o impacto dos homens das montanhas na expansão ocidental. Esta porta de entrada natural, através das montanhas rochosas, tornou-se um segmento crucial do trilho do Oregon, facilitando o movimento de milhares de pioneiros. De forma semelhante, as descobertas de Jim Bridger proporcionaram rotas vitais para futuras redes de transporte. Os homens das montanhas serviram como intermediários culturais entre as tribos nativas americanas e os colonos brancos invasores. Jim Beckwourth, que viveu entre o povo Crow, e Jim Baker, que se casou com várias tribos nativas americanas, obtiveram conhecimentos únicos sobre as culturas indígenas. O seu conhecimento, embora muitas vezes mal utilizado ou incompreendido por aqueles que vieram depois, desempenhou um papel importante na configuração das primeiras relações entre o governo dos Estados Unidos e os povos nativos do Oeste. A adaptabilidade e o engenho demonstrados pelos homens das montanhas em duras condições de vida selvagem tornaram-se emblemáticos do espírito fronteiriço americano. As suas habilidades de sobrevivência, desde o rastreamento de animais até a leitura de padrões climáticos, foram adotadas por colonos e exploradores posteriores. As histórias de homens como Hugh Glass a arrastarem-se por centenas de milhas após um ataque de urso, ou John Colter a superar os guerreiros Blackfeet, tornaram-se parte do folclore americano. A Era dos Homens das Montanhas marcou o começo de importantes mudanças ambientais no Oeste. O comércio de peles conduziu à quase extinção do castor em muitas áreas, alterando os habitats ribeirinhos e os padrões de fluxo de água em vastas regiões. De forma semelhante, o conhecimento que homens das montanhas como Jim Bridger partilharam sobre a localização das manadas de búfalos contribuiu para o devastador declínio destes animais icônicos. O desaparecimento do búfalo teve profundos impactos tanto no ecossistema das grandes planícies como nas tribos nativas americanas que dependiam deles. Ao recordar as vidas destes indivíduos notáveis, vemos um testemunho da resiliência humana e do apelo da natureza selvagem desconhecida. Homens como William Sublette, que transformou o comércio de peles com o seu sistema de rendezvous, demonstraram o espírito empreendedor que viria a caracterizar o oeste americano. Outros, como Kit Carson, cuja reputação cresceu através de novelas de 10 cêntimos e contos exagerados, mostram como os homens das montanhas se tornaram figuras maiores do que a vida na imaginação americana. A Era dos Homens das Montanhas foi uma de transição, que uniu a lacuna entre a natureza selvagem indomável e a fronteira estabelecida. Homens como Jim Baker, cuja vida abrangeu desde o apogeu do comércio de peles até ao período de assentamento ocidental, foram testemunhas em primeira mão das dramáticas mudanças que remodelaram o oeste americano. Viram o declínio do comércio de peles, a diminuição das manadas de búfalos e o confinamento das tribos nativas americanas em reservas. O seu legado estende-se para além da geografia até aos domínios da ciência e da etnografia. As observações e experiências registradas por homens como Osborne e Russell fornecem informações inestimáveis sobre a história natural do Oeste e as culturas dos seus povos indígenas. Estes relatos, que combinam aventura com uma aguda observação, oferecem uma janela única para um mundo que estava a desaparecer rapidamente e continuam a informar a nossa compreensão da complexa história do Oeste americano.
Conclusão: estávamos à beira de uma era, a contemplar os passos de 10 homens da montanha extraordinários. As suas histórias, gravadas no oeste americano, falavam de fronteiras vastas e perigosas. Homens como Glass, Bradger e Carson gravaram lendas na paisagem, muitas vezes a um grande custo pessoal. Enfrentaram ursos pardos, territórios não mapeados e forjaram alianças com povos nativos. O seu legado abriu novas passagens, ao mesmo tempo que mudou irreversivelmente a Terra e os seus habitantes. Podemos perguntar-nos onde se encontram as nossas fronteiras indomáveis hoje em dia? Que desafios aguardam os exploradores modernos? Talvez o seu espírito continue vivo, naqueles que exploram as profundezas oceânicas ou se aventuram no espaço. Explora a história da tua própria região. Que trilhos esquecidos esperam ser redescobertos no teu quintal?